Sabe aquela sensação do sangue ferver, as mãos tremerem, a raiva tomar conta de você, e aí você profere palavras que você não tinha nem ideia que estavam dentro aqui, e aí logo depois vem aquela sensação de culpa, "Por que que eu disse isso?" ou "Por que que eu disse isso nesse tom?". Nesse vídeo, eu vou te explicar uma coisa que pode transformar a forma como você enxerga a sua raiva, e entendendo como ela funciona, existe uma chance muito maior de você conseguir escolher quando ela acontece, escolher as suas ações apesar da raiva. Eu sou a doutora Andressa Juliani, médica e terapeuta, e eu ajudo pessoas a tratarem seus transtornos ansiosos, depressivos. Eu criei esse canal para a gente falar de saúde mental, comportamento e desenvolvimento da personalidade. Toda semana tem vídeo novo e eu já vou te convidar aqui a se inscrever, a ativar o sininho de notificações e a curtir esse vídeo para ele chegar em mais pessoas. E eu vou começar essa aula aqui sobre a raiva, né, sobre a irritação, contando uma situação de mim mesma, né. Na minha casa, sou eu quem faço a comida. E aí, quando eu termino de fazer a comida e mando mensagem para o meu marido, ou ligo, né, para ele descer para a gente poder comer, porque ele fica lá no outro andar fazendo enfim, seus compromissos. Só que, se ele demora a descer, me dá muita raiva. Eu fico assim, muito irritada. E aí eu não tô falando de demorar muito. Se ele demora 5 minutos, eu já fico irritada, porque se eu fiz uma carne e ela demora 5 minutos para poder servir na mesa, a carne ela vai ficar fria e ela não vai ficar igual eu queria. Então, assim, vai ser ruim. Então eu fico super irritada e quando ele desce, eu já falo assim: "Por que que você não desceu na hora que eu chamei? Mas que coisa chata, a comida tá fria e tudo". E aí o momento que era pra gente estar junto, pra gente conversar, eh, se enfim, se conhecer mais, eu torno o momento super pesado por causa da minha irritação, porque eu queria que ele descesse na hora que eu chamei, né. Então assim, o que que isso quer dizer e por que que eu tô contando essa história? Porque as nossas emoções, especificamente a nossa raiva, elas não vêm somente dos fatos em si, mas da nossa interpretação desses fatos. Então tudo o que acontece, eu crio uma história na minha cabeça para poder gerar uma emoção daquele fato. Por exemplo, eu não estou só interpretando que o meu marido demorou 5 minutos para poder descer depois que eu o chamei, né. Eu criei uma história na minha cabeça muito maior para eu sentir raiva disso. Eu posso ter criado que ele não me prioriza o suficiente, que ele tá fazendo outras coisas e não prioriza o nosso casamento, por isso que eu fiquei com raiva. Ou que ele, eh, não se importa o suficiente com o serviço, com o trabalho que eu tenho de fazer a comida para nós. Ou que ele, eh, é negligente de olhar o celular para poder ver a hora que eu chamei e tudo, ou então que ele não me valoriza, ou então que ele faz para me provocar, enfim, eu crio uma história na minha cabeça para poder gerar uma emoção e para poder também justificar essa emoção, que é a raiva, né. Que é uma emoção que todos nós temos, a gente vai falar disso lá na frente. Mas o que eu quero te dizer, nós precisamos ter a humildade de entender que a nossa interpretação dos fatos não são os fatos em si, e que entre a história que eu criei na minha cabeça, né, e a emoção que eu sinto, aqui está o espaço de liberdade em que eu posso escolher agir. Então eu preciso mesmo refletir sobre essas histórias que eu crio. E não que eu sou errada por criar essas histórias, todos nós criamos histórias para poder interpretar e para poder gerar emoções, é assim que o ser humano vive. Mas eu preciso entender que eu tenho escolha, que eu tenho como agir. Só que como acontece muito rápido, a criação de história, eu não fico lá pensando,
300 anos. Quem sente raiva sabe disso. É na hora que você pensa, são segundos, assim, o seu cérebro já justificou aquilo ali, você já tem e você já tá se sentindo injustiçada, e aí você já falou. Então, assim, nesse ponto, a gente precisa entender que não é uma coisa que eu escolhi, deliberadamente ali em vários minutos pensados. Não, foram em segundos, só que se eu souber que esse espaço existe, eu posso ter mais consciência de que eu posso escolher as minhas emoções. Hoje eu tô com uma anotação mais tecnológica aqui, que é o tablet do meu marido, mas, enfim, ele vai dar umas travadas aqui. Então, assim, a raiva, ela é uma emoção básica. Vocês já assistiram Divertidamente, né, que tem lá alegria, tristeza, o nojinho, a raiva e o medo? Então, a raiva é uma emoção fundamental, então não é errado sentir raiva, isso faz parte do ser humano, faz parte das nossas emoções básicas e fundamentais. Eu tenho um filhinho mesmo que ele tem 1 ano e 4 meses, e aí eu vejo ele sentindo raiva, quando ele é contrariado, e ele não tem julgamento moral nenhum para poder sentir raiva, então ele não é mal, ele não é errado por sentir raiva, é uma coisa que está presente nele. Quando ele quer, sei lá, enfiar o dedo na tomada e eu impeço, ele fica com muita raiva, porque ele achou legal a tomada, ele queria colocar o dedo lá. Enfim, então, a raiva é uma reação emocional mesmo, é uma emoção nossa e tudo bem, ótimo que a gente sinta, quer dizer que os nossos circuitos cerebrais estão funcionando muito bem ao sentir raiva. Então, assim, essencialmente, quando a gente vai interpretar a raiva do ponto de vista aqui de, não só de uma emoção fisiológica, mas a raiva, ela é uma reação emocional à injustiça. Então, eu tô achando uma coisa muito injusta. Isso aqui não deveria ser assim. E aí eu vou e tenho o ímpeto da raiva. Voltando lá no meu exemplo, assim, eu falo assim: "Nossa, mas eu fiz a comida aqui, tá tudo certo. Se fosse nesse tempo aqui, talvez a comida estaria muito mais gostosa. Nossa, isso aqui é injusto, o que que custa descer e tudo". E aí eu vou e sinto raiva. Então é uma na minha cabeça isso é uma injustiça, eu vou e reajo e, eu acho que as coisas não deveriam ser assim. Então sentir raiva não é o problema em si, né. O problema é, nós precisamos usar a raiva, né, de forma racional. É difícil falar isso, né, meio contraditório. Mas a nossa raiva, ela é boa para muitas questões. Por exemplo, para se indignar, de fato, com as coisas que estão acontecendo que não são justas, né. Muitas vezes a raiva nos impele a conquistar muitas coisas, porque a gente está com raiva da nossa situação, está com raiva de uma coisa que aconteceu, está com raiva de uma injustiça que aconteceu com alguma pessoa, e é essa raiva que me impele a ir lá e agir. Ou a raiva de uma pessoa específica, né, que me humilhou de alguma forma e aquilo me motiva a ir lá e fazer diferente, estudar ou então trabalhar e conseguir alguma coisa, no que aí a minha motivação foi, enfim, jogar na cara de alguém, não sei. Às vezes a raiva, ela me faz, produzir muito, né, porque a raiva ela é uma emoção, então a gente acessa uma energia muito grande da ira, quando a gente tem a nossa raiva, né. Então a raiva, quando ela é usada para o bem, quando ela é usada realmente para corrigir uma injustiça, para entender o que que é verdade, o que é um bem ali e defender esse bem, a raiva é uma emoção, assim, incrível. Só que o problema é que a gente não consegue podar essa raiva, né. Então, assim, o que que é ideal? É que a nossa reflexão, ela seja apropriada, proporcional e respeitosa, né. E muitas vezes a gente deixa a raiva tomar conta de nós e a gente não consegue ser proporcional, a gente é desproporcional. Isso é muito comum, inclusive, em quem é mãe, quem é pai. As queixas que eu mais escuto no consultório, quando a pessoa tá mal, tá ansiosa, é assim: "Nossa, eu tô muito impaciente, eu grito com as crianças, depois eu me sinto super culpada, eu não tenho paciência de brincar com elas, de responder às dúvidas e tudo". Então, assim, é uma causa de extrema dor ali nos pais, porque a raiva ela quando é desproporcional à coisa que
que a pessoa fez, ela nos machuca muito, não só machuca a pessoa, ela nos machuca, né. Então, por exemplo, agora eu quero contar uma história pra vocês. Vamos supor que o João, ele traiu a esposa, né. João é uma pessoa hipotética aqui. Ele traiu a esposa com uma moça que ele conheceu na academia. E aí ele conheceu essa moça na academia, traiu, e aí, vendo lá o celular, a esposa dele descobriu, ficou arrasada, decepcionada e tudo. Aí o João, né, surtou, pediu desculpa, falou que ia mudar e tudo, e cumpriu todas as condições que a esposa dele impôs para poder perdoá-lo, né, entre aspas, para poder não se divorciar. Então ele entregou o celular, agora ela tinha a senha dele, eh, eles tinham, assim, ela tinha livre acesso a todas as coisas dele, ele não saía mais sozinho sem ela, enfim, né, cumpriu todos os pontos ali que ela exigiu. Só que, mesmo assim, em todas as brigas que ele tinham, ela voltava a jogar na cara dele. Tudo, o que ele fazia, assim, que decepcionava ela minimamente, ela jogava a história de novo na cara dele e dizia que: "É isso mesmo, né, eu não posso confiar em você e tal, né, e como que eu vou fazer?". Então, assim, ela ela usou, né, ela "perdoou", entre aspas, né, só que ela usou esse erro dele pra, jogar na cara dele sempre e justificar uma desconfiança e uma irritação constante, assim, né, ela ficou irritadiça com isso. Então a raiva, ela não é só uma reação aguda, rápida, ali na hora, é uma coisa que se cronifica. E eu sou capaz de guardar essa raiva e que essa raiva cresça por muito tempo, né. Então assim, eh, ela no final, né, eles fizeram uma terapia de casal, e aí ela disse assim: "Olha, eu eu resolvi não me divorciar, mas eu quero que ele entenda o quanto que eu tô magoada com essa situação. Então eu não divorciei, mas eu não vou permitir mais que ele entre dentro do meu coração". Então assim, é muito difícil isso, porque assim, ela nem perdoou, né, ela nem de fato, quer escrever uma nova história, mas ela também não quer sair daquilo ali, né. Então ela acha que ela vai se curar ferindo o outro. E eu não tô falando que o marido dela tá certo aqui não, pelo amor de Deus, né. Mas assim, a partir do momento que você fez uma escolha, você tem que arcar com essa escolha. E a gente não se cura ferindo o outro, né. Então assim, eh, a gente precisa ter uma reflexão, repetindo, apropriada, respeitosa e proporcional a uma injustiça. Então foi uma injustiça o que ela teve, né, mas não foi apropriado, né, não foi proporcional tudo aquilo que desencadeou depois. Então eu preciso conseguir me afastar emocionalmente e avaliar o que realmente importa. Se eu sempre estou extremamente inserida ali com todas as minhas emoções, eu não consigo agir racionalmente. Então, nesse momento, ela precisa tomar uma decisão. Ou ela vai se separar, né, e de fato entender ali que ele não consegue mesmo entrar no coração dela e é isso, né, ou ela vai realmente decidir estar ali e entender que não se cura a própria dor punindo o outro e ferindo o outro. E que não é assim que ela vai conseguir que o casamento dela seja refeito, que realmente essa traição seja perdoada, né. É muito ruim que a gente mantenha essa raiva crônica em nós, mas é muito ruim também que nós, que seja uma rotina, que nós percamos a paciência, né. Vou falar para vocês aqui que tem esse livro, O Livro das Virtudes. É um livro só de histórias, quando você pega ele você acha que é para criança, mas não. Para cada virtude existem várias histórias, fábulas e tudo, histórias clássicas. E aí eu tirei uma história desse livro, que é a história de Gengis Khan. Gengis Khan era um rei, né, um rei muito guerreiro, que saía para poder caçar. E ele tinha um falcão, que era um fiel escudeiro dele. E aí ele falava para o falcão: "Vai, vai olhar". Aí o falcão dava aquele voo ali, olhava onde estava a presa, né, e aí falava, vinha, pousava nele, direcionava onde estava e ele ia lá, conseguia acertar a presa e tudo.
Aí uma vez saiu, né, o Gengis Khan com o falcão e a cavalaria dele para poder caçar. E eles tentaram, o falcão voava e tudo, só que eles não acharam nada naquele dia. Eles falaram: "Ah, vamos embora para casa". Só que aí o Gengis Khan falou assim: "Ah, eu tô com sede, eu vou ali procurar uma água, vocês podem ir na frente". E aí ele achou uma água, né, vertendo ali da rocha. Aí ele pegou, né, o cantilzinho dele, o cálice dele e foi aparar a água, né. Aí quando ele aparou, as gotinhas ali, quando ele ia beber, o falcão vem, pá, derruba, né, o cantil. E aí ele fala: "Nossa, mas que falcão danado". E brigou com ele e tal, enfim, e foi tentou de novo e tal, ali as gotinhas, quando ele foi beber de novo, o falcão de novo. E aí ele falou assim: "Olha, essa é a última vez que você faz isso. Se você fizer de novo, você vai ter consequências, né". E aí ele foi beber de novo e o falcão derrubou de novo. Só que aí ele já estava, né, com muita raiva. Quando o falcão veio, ele, né, eh, golpeou o falcão com a espada e matou o falcão. E ele falou assim: "Nossa", aí o cálice dele caiu, ele falou assim: "Não, mas eu vou beber essa água e tal". E aí ele foi e subiu mais um pouco para poder conseguir ir até a nascente e não pegar só aquelas gotinhas. Quando ele chegou lá na nascente, tinha realmente, né, estava vertendo bastante água, só que tinha uma serpente venenosa morta ali naquela poça. E aí ele falou assim: "Nossa, o falcão me salvou a vida. Eu ia beber dessa água e eu ia me envenenar, e ele estava me salvando e eu matei o meu grande amigo", né. Tem até aqui o final, né, a última frase que ele diz assim: "Aprendi hoje uma triste lição, que é nunca fazer coisa alguma com raiva". É muito, muito, muito fácil mesmo que nós nos arrependamos de fazer qualquer coisa com raiva, né. E essa história do falcão, ela nos diz muito isso. Porque, assim, a raiva é uma recompensa imediata para nossa emoção. Então, assim, eu tô com raiva e eu já estouro, já falo, já, assim, ajo para poder ter um alívio ali de tudo aquilo que eu tô sentindo. E a paciência, que é o contrário da raiva, é como se fosse uma recompensa adiada, né. Eu vou ter a recompensa, só que eu vou adiar mais pra frente. Eu vou abdicar do ganho pequeno que eu tenho agora, que é me aliviar, para poder ter um ganho maior depois, né, para poder, ter um raciocínio maior, para poder ter mais autocontrole e tudo. Tem um estudo que diz que as crianças que foi feito com crianças, né, e aí eles colocavam as crianças ali, colocavam um marshmallow, ou 2, enfim, em 15 minutos. Colocavam ali na frente das crianças, e aí descobriu-se que as crianças, né, tinha o grupo um e o grupo 2. As crianças que conseguiam resistir, né, de comer o marshmallow por 15 minutos, elas futuramente, 10 anos depois, né, elas eram pessoas mais competentes. Por quê? Porque elas conseguiram adiar a recompensa. E aí, 20 anos depois, elas conquistaram 210 pontos a mais no vestibular. Então, é como se a gente dissesse, assim, que ser mais paciente nos torna mais inteligentes, porque a gente consegue ponderar nossas ações, nós conseguimos agir naquele espaço, né, de liberdade que a gente tem entre a história que a gente criou na nossa cabeça e o agir, né. Eu tenho certeza que o Gengis Khan, que é o rei, ele pensou que o falcão estava sendo estava brincando ou estava irritado ou que era um capricho que ele estava derrubando ali o cantil dele. E aí ele criou na cabeça dele que o falcão era um animal inadequado, desobediente e tudo, que ele merecia morrer, né. Só que a história verdadeira não era bem essa, né. Então, 20 anos depois essas crianças tinham 210 pontos a mais no vestibular e eram mais bem-sucedidas quanto à saúde, finanças e bem-estar. Então, nesse estudo mostra que quem é mais paciente se dá melhor na saúde, nas finanças e no bem-estar. Então nós precisamos desenvolver essa paciência.
Só que o problema é que às vezes a gente tem, assim, na nossa cabeça, principalmente quando nós temos uma vida difícil, a gente já passou por muitas dificuldades, a gente passa assim: "Ai, eu já passei por tanta coisa, né, eu não vou aguentar mais isso aqui, né, eu não vou aguentar agora, minha tolerância é zero". Quantas vezes, né, a gente fala isso? "Minha tolerância é zero para isso aqui, eu não vou aguentar mais, não sou obrigada", né, e tudo. Então assim, nós precisamos exercitar a paciência, é bom para nós, não só porque a paciência vai nos dar benefícios diretos em várias áreas da nossa vida, mas porque, é importante para nós desenvolvermos isso, para lidarmos melhor com as pessoas ao nosso redor e para entendermos que é possível. Porque muita gente acha que a única forma, né, de lidar com a raiva é, ou você é uma pessoa que se finge de besta, né, fala assim: "Ah, é uma pessoa que fica calada, que aguenta tudo", ou então, você ir lá e explodir, como se não existisse um meio termo, né, nisso. Aqui eu queria te dar, no final desse vídeo, algumas dicas práticas, alguns caminhos, umas reflexões que vão te levar à prática em relação à raiva. Então, assim, a primeira coisa que você precisa fazer, isso aqui eu escutei em uma meditação, que é desinchar o eu. Desinchar o eu é me preencher menos de mim mesma, que é o que a gente conversava lá no início do vídeo. Então, assim, será que eu sei mesmo a intenção do outro? Eu sei mesmo por que que ele está fazendo isso? Eu sei mesmo que é uma injustiça, né? Nós precisamos refletir se isso aqui não é um movimento da soberba, né, do orgulho nosso, né? Tem uma frase de Louis Lavelle que ele diz assim, ó: "Não há nada como a humildade para produzir doçura". Então é muito, muito importante que nós desenvolvamos a humildade para poder conseguir controlar a nossa raiva. Porque se eu acho que eu sei tudo o que o outro pensa, que eu sei todas as intenções dele, que eu sei o porquê dele estar agindo daquela forma, eu nunca vou conseguir compreender o outro. E esse aqui é o nosso segundo ponto. O primeiro ponto, desinchar o eu, e o segundo ponto, compreender o outro, né? Então, por exemplo, isso aqui é muito típico no trânsito, né? Por exemplo, tá aquela pessoa super lenta na sua frente, e aí sua tendência é meter a mão na buzina e falar assim: "Sai da frente e tal". E aí o que que ajuda, né? Ajuda um olhar compreensível, né? Falar assim: "Não, essa pessoa aqui ela roda ruim, né". Mas então, roda ruim pode ser que ele seja uma pessoa deficiente, né? Ou pode ser que seja uma mulher que tá com contrações para ter um neném, ou que seja um idoso, né, que tem dificuldade ali para poder dirigir e tudo. Então ajuda muito que nós pensemos, assim, um segundo naquele espacinho, que pode ser que o outro tenha uma justificativa para poder agir daquela forma. E isso é muito interessante. Só que, assim, a gente, principalmente pessoas que sentem muita raiva, ela já tá ali na defensiva muito, é como se você já esperasse o pior do outro, né. Você já espera, e qualquer coisinha que ele falar, você já vai lá e retruca, né. Então, isso é alimentado pela ruminação. A ruminação é um termo psicológico, né. O que que ela é em si? É eu ficar ali ao redor daquele pensamento, ao redor daquela ideia, justificando, né, várias coisas. "Ah, por que que eu me irritei? Ah, eu me irritei porque essa pessoa foi muito inadequada". E aí nessa ruminação, qual que é a minha tendência? É de pintar os outros como víboras, né, como pessoas, assim, terríveis, injustas, e me pintar como vítima. E essa ruminação, ela alimenta muito o meu orgulho, a minha soberba, e impede que eu tenha um olhar compreensivo para com o outro, né. Uma característica de pessoas influentes é elas conseguirem, né, elas têm a capacidade de falar a verdade com respeito. Isso eu também escutei nessa meditação que eu vi, que é a do Padre Pedro. Ele diz o seguinte, eh a gente, né, tem que agir com muito respeito sempre para com as pessoas. E aí ele conta a história de um policial que era especialista em negociações. Então ele negociava, por exemplo, com sequestradores. Ele que era a pessoa que conversava, que tentava liberar o refém e tudo, né.
E aí as pessoas perguntavam pra ele assim: "Como que você não sente raiva? Como você consegue se controlar diante de uma pessoa que tá fazendo uma atrocidade daquela, né, e não explodir, enfim, porque a calma dele depende de uma vida, né, de outra pessoa". E ele disse assim: "Olha, a pessoa, né, o malfeitor lá, ele precisa se sentir respeitado. Se ele sentir que ele é desrespeitado, ele vai matar a pessoa, né, pra que já que você não me respeita, então você vai sentir medo de mim, né. Então, assim, a pessoa precisa se sentir respeitado". E ele dizia que fazia um exercício antes de começar a negociação. Ele dizia assim: "Olha, eu não sei a história dessa pessoa, eu não sei o que motivou ela a fazer isso, e eu não sei quem é ela, né. Mas uma coisa eu sei, ela é um ser humano como qualquer outro e ela merece ser respeitada e ela precisa de respeito, né, por ser um ser humano", né. E aí quando ele entendia, quando ele conseguia internalizar isso no coração, aí ele ia para a negociação, porque do contrário, a negociação não ia ser, frutuosa, não ia ter sucesso, né. Então, assim, nós precisamos muito exercitar isso, né, do respeito para com as pessoas, para conseguir ter menos ira com elas, né, para conseguir ser um pouco mais tolerante e exercitar esse olhar compreensivo para com o outro. Bom, aqui eu vou encerrar a nossa aula, mas esse vídeo vai ter uma parte 2, né, porque eu quero, dar para vocês estratégias práticas para poder lidar com a ira, com a raiva, com a irritação. E aí vai ser o nosso próximo vídeo. Mas aqui eu já quero te chamar de novo para se inscrever no canal, se você não se inscreveu, curte esse vídeo e manda também para quem você acha que vai ajudar. É isso, até semana que vem.